Você finalmente começou. O projeto estava andando. O relacionamento estava dando certo. A mudança que você tentou tantas vezes finalmente parecia real dessa vez. E então, de repente, você fez exatamente aquilo que não deveria fazer. Um erro bobo. Uma decisão que nem faz sentido. Você olha para trás e pensa: eu estraguei tudo de novo. E o pior não é ter estragado. O pior é saber que você fez isso antes, várias vezes. Sempre no mesmo momento. Sempre quando estava começando a dar certo. Você não é inocente nessa história. Você sabe que foi você quem puxou o freio. Você sabe que tinha tudo para continuar. E mesmo assim, algo em você escolheu parar. Escolheu estragar. Escolheu voltar para o lugar conhecido. Se isso já aconteceu com você mais de uma vez, você está diante de um padrão. E esse padrão tem um nome, tem uma lógica, e tem um motivo muito mais profundo do que falta de disciplina ou autossabotagem inconsciente. O problema não é que você estraga tudo. O problema é que você estraga justamente quando começa a dar certo. E isso muda tudo. Antes de qualquer coisa, você precisa entender uma coisa. Isso não acontece porque você é fraco. Não acontece porque você não quer de verdade. Não acontece porque você é preguiçoso, imaturo ou incapaz de sustentar o que constrói. Isso acontece com pessoas inteligentes, com pessoas que já refletiram muito sobre si mesmas, com pessoas que já tentaram de várias formas, com pessoas que têm plena consciência do que estão fazendo e mesmo assim fazem. Na verdade, quanto mais autoconsciente você é, mais frustrante esse padrão se torna. Porque você não tem a desculpa da ignorância. Você sabe que está sabotando. Você sabe que está repetindo. E isso transforma a frustração em algo muito pior: vergonha. Você olha para si mesmo e pensa: eu já entendi isso. Eu já sei o que acontece. Por que eu continuo fazendo a mesma coisa? E a resposta que você dá para si mesmo, normalmente, é uma acusação. Porque eu não quero de verdade. Porque eu sou covarde. Porque eu tenho medo do sucesso. Mas essas respostas não explicam nada. Elas só jogam mais culpa em cima de um padrão que já é doloroso o suficiente. A verdade é que você não estraga tudo porque quer. Você estraga porque existe um mecanismo interno que está tentando te proteger. E esse mecanismo dispara justamente quando você está prestes a mudar de verdade. Porque mudar de verdade não significa só conquistar algo novo. Mudar de verdade significa deixar de ser quem você era. E isso, para o seu sistema interno, é uma ameaça. Você não está lutando contra a preguiça. Você está lutando contra uma parte de você que prefere o conhecido ao incerto. E essa parte tem motivos. Motivos que fazem sentido. Motivos que você precisa entender antes de conseguir atravessar. A narrativa mais comum sobre autossabotagem é simples. Você tem medo do fracasso. Você começa algo, imagina que vai dar errado e desiste antes de ser humilhado. Fim da história. Mas isso não explica o seu caso. Porque você não desiste quando as coisas estão difíceis. Você desiste quando as coisas estão dando certo. Você não abandona o projeto quando ele falha. Você abandona quando ele começa a funcionar. Você não termina o relacionamento quando está ruim. Você termina quando está bom demais. Você não desiste da mudança quando ela é impossível. Você desiste quando ela está prestes a se tornar real. E isso inverte completamente a lógica. Se fosse medo do fracasso, você sabotaria no começo. Mas você sabota no meio, no ápice, no momento em que finalmente parecia que ia dar certo. Então não é medo do fracasso, é outra coisa. E também não é autossabotagem inconsciente, como se fosse um impulso cego e irracional que você não controla. Você controla. Você sabe o que está fazendo. Você vê a decisão sendo tomada. Você sente o freio sendo puxado. E mesmo assim, você faz. Porque no fundo, essa decisão não é irracional. Ela é racional dentro de uma lógica que você ainda não nomeou. Ela faz sentido dentro de um sistema de proteção que você não está enxergando. E enquanto você continuar acreditando que o problema é falta de disciplina ou medo do fracasso, você vai continuar se acusando. Vai continuar tentando se forçar a mudar. Vai continuar repetindo o mesmo ciclo. Porque você está atacando o sintoma, não a causa. A causa não está no que você faz. A causa está no que acontece com você quando você está prestes a vencer. No que muda dentro de você quando o sucesso se torna real. No que você perde quando você dá certo. E esse perder é a chave de tudo. Aqui está o que realmente acontece. Você não estraga tudo por medo do fracasso. Você estraga por medo de dar certo. Porque dar certo não é só ganhar algo novo. Dar certo é perder algo antigo.
E esse algo antigo, por mais doloroso que seja, é familiar, é seguro, é previsível, é você. Quando você finalmente começa a vencer, você não está só construindo uma nova vida, você está matando a antiga. Você está deixando de ser a pessoa que você sempre foi. Você está rompendo com a identidade que te sustentou até aqui. E o seu sistema interno interpreta isso como perigo, porque mudar de identidade não é um upgrade tranquilo. Mudar de identidade é uma ruptura, é deixar para trás referências, é abandonar vínculos, é perder a coerência interna que você construiu ao longo de anos. E o seu inconsciente não gosta de rupturas. Ele gosta de coerência, ele gosta de previsibilidade, ele gosta de saber quem você é e onde você está. Então, quando você começa a dar certo, quando você começa a vencer de verdade, o seu sistema interno dispara um alarme. E esse alarme não diz, você vai fracassar. Esse alarme diz, você está saindo do script. E aí vem o freio. Você comete um erro bobo. Você toma uma decisão estranha. Você faz algo que não faz sentido. Você sabota. Mas não porque você é fraco. Porque você está sendo puxado de volta para o lugar conhecido. Porque algo em você prefere a dor familiar ao desconhecido real. E esse algo não é um defeito, é um mecanismo de proteção. É a parte de você que aprendeu a sobreviver dentro de uma determinada versão de si e que não sabe como sobreviver fora dela. Você não está lutando contra a falta de vontade, você está lutando contra a lealdade interna. Lealdade a quem você sempre foi, lealdade ao que sempre funcionou, lealdade ao que te manteve vivo até aqui. E romper com isso dói. Dói de um jeito que você não esperava. Dói de um jeito que não tem nome. E por isso você volta. Agora, deixa eu te mostrar como isso aparece na prática. Como esse mecanismo se manifesta no dia a dia. Como você reconhece que está sabotando não por medo do fracasso, mas por medo de dar certo. Você consegue a oportunidade que sempre quis. O projeto finalmente decola. E então, do nada, você começa a procrastinar. Não nas tarefas difíceis, nas tarefas simples. Você adia o e-mail que ia confirmar tudo. Você esquece a reunião que ia selar o acordo. Você deixa passar o prazo que ia consolidar a vitória. E você sabe que está fazendo isso. Você não está distraído. Você está ativamente evitando. Porque se você confirmar, se você aparecer, se você entregar, a coisa fica real. E se fica real, você não pode mais voltar atrás. Você não pode mais fingir que estava só tentando. Ou então, você finalmente está num relacionamento saudável. A pessoa te trata bem, não tem drama, não tem jogo, não tem sofrimento. E de repente, você começa a procurar problema. Você cria briga do nada, você se afasta sem motivo. Você testa a paciência da pessoa até ela desistir. Não porque você não gosta dela, mas porque você não sabe quem você é num relacionamento que funciona. Você sabe quem você é quando está sofrendo, quando está tentando consertar alguém, quando está lutando para ser amado. Mas você não sabe quem você é quando já é amado sem esforço. E isso é ameaçador. Porque se você não sabe quem você é nesse novo lugar, você não sabe como se comportar. Você não sabe o que esperar de si mesmo. Você perde a referência. Ou outro exemplo. Você finalmente está mudando de verdade. Emagrecendo, estudando, construindo algo. E está funcionando. As pessoas estão percebendo, estão elogiando, estão te vendo diferente. E aí você para. Não porque ficou difícil. Você para porque ficou fácil demais. Porque você pegou o ritmo. Porque você estava prestes a virar aquela pessoa. A pessoa que consegue. A pessoa que sustenta. A pessoa que vence. E você não sabe como ser essa pessoa. Você só sabe como ser a pessoa que tenta e não consegue. A pessoa que começa e desiste. A pessoa que quase chega lá. Essa identidade é dolorosa, mas é sua. Você sabe como habitá-la. Você sabe o que esperar dela. Você sabe como as pessoas te veem quando você está nela. Mas a identidade de quem vence? Essa é nova. Essa é desconhecida. Essa exige uma versão de você que você nunca sustentou antes. E no fundo, uma parte de você tem medo de não conseguir sustentar. Tem medo de chegar lá e descobrir que não sabe como ficar. Tem medo de virar a pessoa que venceu e depois perder tudo. Porque aí a queda seria maior. A decepção seria pior. A vergonha seria insuportável. Então você prefere sabotar agora. Prefere voltar para o lugar conhecido. Prefere ser a pessoa que quase conseguiu do que arriscar ser a pessoa que conseguiu e perdeu. E isso não é fraqueza. Isso é autoproteção.
É o seu sistema tentando te poupar de uma dor que ele imagina ser pior. Mas ele está errado. Vamos ser mais precisos sobre o que você perde quando você vence. Primeiro, você perde a narrativa que te define. Se você sempre foi a pessoa que luta, a pessoa que tenta, a pessoa que quase chega lá, vencer significa matar essa história. E se você mata essa história, quem você é? Você perde a desculpa. Enquanto você não vence, você pode justificar qualquer frustração. Eu não consegui porque desisti no meio. Eu não consegui porque sabotei. Eu não consegui porque não era a hora. Mas se você vencer, você não tem mais desculpa. Você tem que lidar com a vida real, com as consequências reais, com a responsabilidade real. Segundo, você perde os vínculos construídos na luta. Se você sempre foi aquele que precisa de ajuda, aquele que está tentando, aquele que está sofrendo, as pessoas se relacionam com você a partir desse lugar. Elas te acolhem, te motivam, te salvam. Mas se você vencer, você não precisa mais ser salvo. E aí você perde o tipo de atenção que recebia. Você perde o tipo de cuidado que te davam. Você perde o papel que ocupava nas relações. E uma parte de você tem medo de que, se você não precisar mais de ajuda, as pessoas não vão mais te querer. Que o afeto que você recebia estava condicionado à sua fragilidade. Que se você ficar forte, você fica sozinho. Terceiro, você perde a zona de conforto emocional. Por mais que seja doloroso, você sabe como lidar com a frustração. Você sabe como lidar com o fracasso. Você já fez isso tantas vezes que virou automático. Mas você não sabe como lidar com o sucesso. Você não sabe como lidar com a exposição. Você não sabe como lidar com a expectativa de que agora você tem que sustentar o que conquistou. E isso gera uma ansiedade diferente. Uma ansiedade que você não conhece. Uma ansiedade que você não sabe como processar. Então você prefere a dor conhecida. Prefere a frustração familiar. Prefere o ciclo que você já dominou. Quarto, você perde a permissão interna para errar. Enquanto você está tentando, você pode falhar. Faz parte. Mas se você vencer, se você chegar lá, o erro vira fracasso. A falha vira decepção. A imperfeição vira inadequação. E você tem medo de não conseguir ser perfeito o suficiente para a versão vencedora de você. Tem medo de decepcionar. Tem medo de provar que não merecia estar lá. Então você sabota antes. Antes de chegar ao ponto onde o erro seria imperdoável. E tudo isso acontece em silêncio. Você não verbaliza esses medos. Você só sente o freio. Você só sente a resistência. Você só sente o impulso de voltar. E aí você volta, e se acusa, e repete. Agora que você entende o mecanismo, você pode mudar a forma como você se vê. Você não é alguém que estraga tudo. Você é alguém que tem um padrão de autoproteção ativado no momento de mudança identitária. Você não é fraco. Você está preso a uma lealdade interna que fazia sentido até agora. Você não é incapaz de vencer. Você tem medo dos custos invisíveis da vitória. E isso muda tudo. Porque agora você não está lutando contra um defeito moral. Você está observando um mecanismo. E mecanismos podem ser vistos, podem ser nomeados, podem ser atravessados. Quando você reenquadra o comportamento como padrão, você cria distância entre quem você é e o que você faz. Você não é a sabotagem. Você tem um padrão de sabotagem. E essa distinção te devolve agência. Porque padrões não definem você. Padrões descrevem você. E o que pode ser descrito pode ser mudado. Você não precisa se odiar por isso. Você não precisa se forçar a mudar. Você precisa observar. Precisa nomear. Precisa entender por que o freio dispara. E quando você entende, você pode escolher. Não automaticamente, não de uma hora para outra, mas gradualmente, com compaixão, com paciência. Você pode começar a perceber o momento em que o freio é puxado. Pode começar a reconhecer a sensação interna que antecede a sabotagem. Pode começar a nomear o medo que está por trás da decisão. E só isso já muda o jogo. Porque quando você nomeia, você tira o padrão do automático. Você traz ele para o consciente. E no consciente, você tem escolha. Você não vai deixar de sentir medo, mas você pode sentir medo e continuar. Pode reconhecer a ameaça identitária e escolher atravessar mesmo assim. Pode validar a lealdade interna e mesmo assim se permitir mudar. Porque você não precisa trair quem você foi para se tornar quem você pode ser. Você pode honrar o caminho e ainda assim seguir em frente. O movimento aqui não é forçar, não é se violentar, não é dessa vez eu vou conseguir com os dentes cerrados. O movimento é observar.
É reconhecer o padrão no momento em que ele aparece. É perguntar: o que estou perdendo se eu continuar? Que parte de mim está com medo? E então validar. Validar o medo, validar a proteção, validar a lealdade. E depois escolher. Não porque você tem que, mas porque você pode. Você pode dar um passo pequeno. Não o passo que vai mudar tudo. O passo que vai te manter no processo. O passo que vai te provar que você consegue sustentar o desconhecido por mais um dia. E no dia seguinte, mais um passo. E no outro, mais um. Não com violência, com observação. Com respeito pelo que você está atravessando. Com compaixão pelo que você está deixando para trás. Porque mudar de verdade não é abandonar quem você foi. É integrar quem você foi na pessoa que você está se tornando. É levar a luta com você, mas não viver mais dentro dela. E isso leva tempo, leva paciência, leva repetição consciente. Mas é possível. Você não estraga tudo porque é quebrado. Você estraga porque está protegendo uma versão de si que te sustentou até aqui. Mas essa proteção tem um custo. E o custo é a vida que você poderia estar vivendo. Você não precisa se forçar a mudar. Você precisa entender por que você está travado. E quando você entende, o padrão perde força. Você não é seu pior inimigo. Você é alguém que ainda não aprendeu a atravessar o medo de dar certo. E isso pode mudar.